Eu vou falar sobre o texto sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral de Friedrich Nietzsche. Nesse texto, Nietzsche vai abordar de forma ampla o que é a verdade, o que é a mentira e como essas duas coisas são direcionadas pela palavra, pela linguagem, pelos conceitos. Para além disso, ele vai formar o processo de construção desses conceitos, que se deu a partir de um processo de metaforização e que ainda se dá por um processo de metaforização, e que esse processo acontece da seguinte forma, em que o ser humano ele tem um contato com a coisa de forma sensível. A partir disso ele tem a criação de um plano abstrato, ou seja, a criação imaginária acerca daquela coisa que ele teve contato, e a partir disso ele tem o processo de nomeação daquilo, ele atribui nomes, palavras, significações gráficas para aquilo, e a partir disso ele tem o resultado do conceito. Esse conceito ele vai ser extremamente importante na medida em que ele vai igualar o desigual. Ele vai abandonar e ignorar todas as particularidades, até porque a gente sabe que, por exemplo, conceitos como árvore, ele tem vários tipos, espécies, tamanhos, volumes, mas ele vai abandonar todas essas particularidades e vai enquadrar tudo isso numa única coisa, num único conceito. A partir disso, ele vai falar também sobre a verdade e a mentira, ou seja, a verdade seria a concordância a essa nomeação, a esse conceito que se deu como resultado a partir desse processo de metaforização, e a mentira seria justamente a não concordância a isso, ou seja, se hoje a gente tem uma árvore que passou por todo esse processo e que a gente sabe que a árvore é um conceito, a gente dizer que a árvore é uma pedra vai ser uma mentira, porque você não vai estar tendo a concordância com essa nomeação, com esse conceito. Mas mais do que isso, ele vai falar sobre a importância desses textos conceituais, que é a religião, a ciência, que isso serve para ajudar a vida, porque ele fala que o intelecto, ou seja, a atribuição do conhecimento ao intelecto, ao ser humano, vai servir como arma, assim como os animais têm as garras, os dentes, os venenos, o ser humano tem o intelecto, e ele utiliza dele para a sobrevivência, ele utiliza dele para a existência em sociedade, e que dentro desse intelecto, ele vai ter um potencial artístico de criação, o ser humano vai ter, e que é justamente isso que diferencia o ser humano dos animais, esse aspecto artístico de criação, essa natureza arquitetônica. Então, a crítica de Nietzsche nesse texto não é sobre a criação dessa realidade, até porque ele acha que são ilusões necessárias, ele acha que esses textos conceituais vêm para servir a vida e elas são bem-vindas. O que ele critica aqui é o processo de esquecimento que esses conceitos não são as coisas em si, mas sim nomes, significações, conceituações de coisas que a gente não tem contato essencialmente. Ele critica não é a criação dessa realidade, mas o esquecimento da sociedade de que uma árvore não é essencialmente uma árvore, porque a gente não tem contato com a essência da árvore em si. O que a gente tem contato é sobre a conceituação que o ser humano deu a partir desse processo de metaforização a essa coisa. Ele critica aqui a confusão do ser humano em achar que as coisas que recebemos discursivamente e socialmente herdadas a partir desse processo de elaboração, a gente esquece que essas coisas não são a coisa em si, mas sim conceitos socialmente herdados. Então, Nietzsche vai fazer uma crítica justamente a essa desnaturalização da verdade. Ele vai falar sobre essa vontade de verdade, essa vontade de saber que o ser humano tem, e que como essa verdade e a mentira são direcionadas por esses dispositivos, pela linguagem, pela palavra, pelo conceito.